Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e estou aqui nessa semana para falar sobre os meus favoritos do ano de 2024. Tanto filmes quanto outras coisinhas. Eu espero que esse episódio não se alongue demais, mas eu vou separar ele da seguinte maneira. Eu vou começar falando de alguns eventos que aconteceram em 2024 que eu gostei bastante, eventos de cultura pop, né? Esse episódio é focado em cultura pop, não vou falar muito da minha vida, mas o maior evento da minha vida que aconteceu, que eu já comentei várias vezes, foi que eu me mudei. Eu finalmente sou uma moradora de uma casa. E como eu moro no interior de São Paulo, pode ser que tenham sons de animais diversos, passarinhos cantando, cachorros latindo, o farfalhar do vento nas árvores. Eu não moro no meio do mato, mas a natureza, tem bastante natureza aqui. Às vezes até um pouquinho mais do que eu gostaria, mas tudo bem, estou vivendo a minha vida bucólica. A estrutura desse episódio vai ser separada em eventos aleatórios de cultura pop, séries, livros e filmes. E na parte de filmes eu vou falar meu top 10 de lançamentos e meu top 10 de descobertas, mas aí quando chegar lá eu explico melhor. Vou falar isso que assim já fica organizado, é o índice do episódio, pra vocês saberem o que esperar desse episódio. E também pra eu me organizar, porque eu estou fazendo ele sem roteiro nenhum, eu estou apenas com os aplicativos de media tracking abertos no meu celular. Porque eu uso um aplicativo pra cada coisa, eu uso o Letterboxd pra marcar filmes, eu uso o TV Showtime pra ver séries, eu uso o Scoob pra ver livros. Então, né, muitas coisas, muitos lugares tendo informações. Começando por eventos, eu acho que um dos eventos mais memoráveis, assim, do ano pra mim foi o lançamento de Duna Parte 2, que eu acho que ninguém esperava que ia ser o surto que foi, porque o primeiro Duna foi um pouco morno, assim, a recepção. Até porque tava na saída da pandemia, foi o primeiro filme depois da pandemia que eu fui no cinema, as coisas não estavam assim 100% e tal, e é um filme bastante lento. E aí veio a parte 2, que ela tem bem mais ação, ela tem bem mais coisa acontecendo. Foi uma experiência muito, muito, muito legal. Eu fui no fim de semana da estreia. E foi legal, e eu vi que muita gente tava indo, e muita gente tava fazendo meme, tinha muito conteúdo. Por umas 2 semanas só se falava nisso na internet, e eu estava obcecada, e Alexandre também estava obcecado. A gente passava as nossas noites consumindo conteúdo sobre o universo de Duna. Então foi um ótimo jeito de começar o ano, até porque em março geralmente não tem nada acontecendo. Aqui no Brasil, principalmente, que tem o Big Brother, nos primeiros 4 meses do ano, parece que não tem muito espaço para outras coisas acontecerem. Não sei se é essa impressão que vocês têm. Então foi legal ter esse surto todo em março. Aí, em junho, julho, teve Casa do Dragão, que também é sempre um excelente momento de comunidade que se junta para assistir o episódio às 10 da noite na HBO, por mais que você possa ver em qualquer momento que tem agora os streamings, mas você ir lá no horário e dar play naquele horário pra você assistir junto com todo mundo, pra você tá a par dos memes, pra você não tomar spoiler, é uma coisa que pouquíssimas séries conseguem fazer. E Game of Thrones e o seu spin-off Casa do Dragão conseguiu fazer isso por mais de uma década, né? Porque Game of Thrones começou em 2011. Então faz mais de 10 anos que está acontecendo isso. Domingote, legal demais. Por mais que Casa do Dragão não esteja na minha lista de séries favoritas, por mais que eu tenha muitas, muitas e muitas questões com essa segunda temporada de Casa do Dragão, talvez aí assunto para o episódio de decepções. Mas independente do gosto final da temporada na boca, foi muito legal o evento de no domingo à noite assistir Casa do Dragão, conversar com minhas amigas depois e dormir 1h da manhã de tanto ver meme, e no dia seguinte só ficar consumindo material disso e fazendo mil teorias. E isso é legal. Independente da série ter tido... Ela não acabou ainda, mas foi um final um tanto quanto anticlimático, principalmente com o que a gente tá acostumado a ver, tanto dessa série quanto de Game of Thrones, né? Mas vamos ver, né? Daqui 2 anos, quer dizer, ano que vem, né? Vai ter temporada nova, que é a cada 2 anos. Então teve ano passado, vai ter ano que vem. Eu acho que esse ano vai ter a série lá do Cavaleiro Alto lá, esqueci o nome dele. Mas aí também isso é pauta pro episódio de coisas que quero ver em 2025, né? Então teve Domingote, e aí logo em seguida, e meio que concomitante também, teve Olimpíadas, que foi em julho e agosto.
Foi muito legal, eu tava com muito tempo livre naqueles meses em específico, então eu acompanhei muito, eu ficava o dia inteiro vendo Olimpíadas e ficava na internet comentando Olimpíadas, até lá no Instagram, @filme.a.semana, eu fiquei durante essas semanas falando de Olimpíada, e dando agenda e dando notícias, assim, flashes de notícias do que acontecia. Não é muito o que eu costumo fazer, né? Nem o que eu gosto de fazer, essa, entre muitas aspas, jornalismo, porque eu não sou jornalista, mas em tempo real, em notícias frescas, mas foi legal porque eu tava no calor do momento, porque eu tava curtindo lá, e por mais que a campanha do Brasil nas Olimpíadas não tenha sido melhor que dos anos anteriores, se a gente olhar em medalhas e números absolutos, se a gente olhar nas coisas que quase aconteceram, na quantidade enorme de eventos e de esportes que a gente chegou aí na final, e foram finais históricas, foram lugares que pela primeira vez a gente chegou na final, e no final não conquistou medalha, mas a gente foi muito mais longe e muito mais coisa, apesar do resultado em medalha ter sido um pouquinho inferior que dos 2 últimas Olimpíadas. Essa aí teve Olimpíada, né? Então foi um ótimo momento, e logo em seguida teve Paralimpíada, que não teve das melhores coberturas, fica devendo ainda em comparação com a Olimpíada, mas eu consegui ver bastante coisa e eu achei legal que tinha bastante gente se mobilizando pra cobrir alguns eventos, então eu curti também bastante para a Olimpíada, ali logo em seguida das Olimpíadas. Aí em setembro veio o surto da substância, que eu não imaginava. Nossa, eu nunca que ia sequer passar pela minha cabeça que um filme da MUBI ia ter tanta repercussão. Aliás, toda vez que eu vou no cinema, foram 2 vezes no total, que foram as 2 no passado, que eu fui ver Dias Perfeitos e depois a Substância, que foram as únicas vezes da minha vida que eu fui no cinema e deu a vinhetinha da MUBI. Eu me senti muito cult. Imediatamente apareceu uma boina na minha cabeça e eu virei a irmã do Doug Funny. Mas quando a gente mora no interior, a gente aprecia as coisas simples, que é conseguir ver um filme da MUBI no cinema. Então, assim, A Substância já era um filme que eu tava de olho desde a época de Cannes. Eu achei a sinopse interessantíssima, eu vi as críticas positivas, eu fiquei, que interessante. Por mais que eu tenha uma barreira contra o body horror, contra o terror em si, essas coisas nojentas, eu falei, não, vou ver. E aí, no dia que ia estrear, eu abri o site do cinema, assim, 7. Eu nem imaginava que ia chegar aqui. E chegou. E eu fui no mesmo dia, eu fui na quinta mesmo. Eu acordei às 5 da manhã, tava vendo o site do cinema, tava mandando mensagem pra minha amiga. Quando era umas, acho que 8 da noite, a gente foi no cinema, assistimos, e foi esse grande surto. Mas aí, beleza, a gente viu esse filme, a gente comentou, tava nas bolhas cinéfilas. Mas em questão de 15 dias já tinha pack de meme no saquinho de lixo, sabe? Então, pra mim, isso significa que uma coisa estourou um pouco a bolha da cinefilia, porque tem muita coisa que é muito grande, mas fica na bolinha dos cinéfilos, na bolinha dos críticos, na bolinha dos criadores de conteúdo. E aí, quando uma página grande de memes faz um pack só sobre aquele filme, quer dizer que, né, ele passou um pouco. Eu vi muita gente assistindo o filme que não é o pessoal da bolha cinéfila. E a minha irmã, a minha prima vieram me perguntar desse filme, então, assim, se chegou nelas, é também uma métrica que eu tenho pra ver quando as coisas estouram um pouco a bolha. E esse grande evento ainda está meio que acontecendo, porque a Substância ganhou uma atração nunca antes vista nessa temporada de premiação e promete surpreendê-la no Oscar, mas não apenas isso, promete surpreender em todas as outras premiações que vão acontecer antes, né? Vamos ver como vai ficar as coisas, porque a situação lá em Los Angeles tá crítica, tá esquisita. Então, tem vários eventos sendo adiados ou sendo manejados de outra maneira. Essa temporada de premiação, que já tá muito atípica desde o começo, ela provavelmente vai, assim, ficar muito marcada por causa desses adiamentos, desse monte de coisa, e eu tenho certeza que isso vai ter consequência lá na frente quando chegar no Oscar e tal, mas vamos ver, uma coisa por vez, né? Eu espero não ter esquecido de nada, porque eu não fiz anotação nenhuma, né? Eu tô confiando apenas na minha memória. Vamos lá. Falando de série agora. Assisti pouquíssimas séries esse ano. Houveram várias decepções que eu culpo greve dos roteiristas, mas, né, como eu já falei, não é o episódio pra isso. Eu gostei muito de Fallout, a primeira temporada, que lançou lá em... Não lembro se foi em maio, se foi em abril. Eu lembro que foi no primeiro semestre, lá no Prime Video. Eu lembro que eu gostei muito, não tava botando muita fé, porque tudo que vem desse mundinho geek, ultimamente, não boto muita fé. E eu assisti de curiosidade mesmo, porque eu achei a estética legal. E eu adorei essa série. Eu achei ela incrível, eu achei ela divertida. Eu fiquei curiosa, eu acho que ela tem um mistério. Ela segura, assim,
as revelações pra você ficar interessado e vai te ensinando como esse mundo funciona aos poucos e você vai pegando. Eu não tinha familiaridade nenhuma com o jogo e acho que eu consegui entender e consegui gostar bastante. Tô ansiosa por uma segunda temporada. Eu vi também a temporada mais recente de Doctor Who, que lançou esse ano, chegou no Disney Plus. Eu confesso que eu não sei mais o número do doutor, porque aconteceu um negocinho ali que teve um doutor que voltou, mas não. E aí eu não sei se ele conta como um novo doutor ou não. E aí tem um novo doutor de fato. Não sei mais qual temporada que tá também, porque eu parei de contar. E o pessoal no TV Showtime abriu uma série nova. Então eu confesso que eu não sei mais como tá a cronologia. E eu não tenho mais tanto tempo disponível pra ficar pesquisando e pensando e categorizando. Talvez se um dia eu fizer um episódio de Doctor Who, que eu quero fazer, porque a série inteira, a parte nova, né, tá disponível no SBT Plus, no streaming de graça do SBT. Mas essa temporada mais nova, que saiu esse ano, tá no Disney Plus. Eu acho que eles estão licenciando como se fossem produtos diferentes, por mais que não seja. Então eu acho que eu preciso sentar e pesquisar por que isso está acontecendo e fazer um episódio do podcast. Quem gostou, dá um joinha, manda mensagem lá no Instagram, @filme.a.semana, se vocês acham uma ideia interessante. Mas eu gostei dessa temporada nova, assim, não achei nada demais, mas eu gostei do novo doutor, eu gostei da Ruby Sunday. É bem cozy, assim, Doctor Who pra mim. Então, mesmo quando não é tão bom assim, é gostosinho, eu acho divertido. E eu passo um tempo gostoso assistindo a série. Teve a terceira temporada de Rex, que eu acho que é desse ano ou é do finzinho do ano passado. Deixa eu ver. É desse ano, junho de 2024. Rex é uma série muito, muito boa de comédia da HBO. É uma série que ela sempre é muito premiada. Jean Smart, acho que ela ganhou tudo quanto é prêmio de comédia que tinha. Não tudo quanto é prêmio, mas ela ganhou bastante prêmio já por essa série. E assim, é uma comédia que não é haha, comédia, vou dar muita risada e tem essa trilha de risada no fundo. Não é série da HBO. Então você vai soltar um arzinho pelo nariz e você vai ter um texto muito afiado que depois você vai ficar... Caraca, muito bom isso aí. E cada temporada é melhor que a anterior, que é muito engraçado, porque a história não parece que tem coisa pra render tanto assim. Que a premissa dela é de uma comediante de stand-up, já veterana, com mais de 60 anos, que ela tem a residência em Vegas, e aí ela resolve contratar uma roteirista jovem, de uma geração muito mais jovem, de 20 e pouquinhos anos, uma escritora que foi revelada no Twitter, pra atualizar as piadas dela. Mas, na verdade, ela não quer fazer isso. É o agente que quer fazer, que ela não acha que ela precisa disso. A roteirista que topa esse trabalho, ela também não tá muito afim, mas ela precisa desse trabalho porque ela precisa de dinheiro. Então, assim, as duas estão numa situação que elas não querem, mas elas precisam lidar com isso. Eventualmente elas vão lidar e eventualmente esse relacionamento delas vai mudar bastante. A dinâmica das duas muda muito. Inclusive no final, no último episódio, no último minuto do último episódio dessa terceira temporada, tudo que foi construído até então muda de novo. E eu acho isso muito legal. Quando tem essa série que ela tá sempre mudando, a dinâmica muda muito. Uma hora você ama uma, odeia a outra, depois você muda. E, enfim, é muito, muito boa a Rex. H-A-C-K-S. Teve a temporada nova de Arcane, que eu comentei em alguns episódios atrás, porque veio agora no final do ano. Arcane é uma série que eu gosto muito. Eu sou do mundinho gamer, eu jogo League of Legends. Na verdade, ultimamente eu tenho jogado mais Wild Rift, que é a versão para celular, porque eu acho que as partidas são mais curtas. E a mecânica de você subir de... como que chama? Subir de estágio na ranqueada é um pouco mais rápido, tanto que eu já cheguei a ser diamante. Isso, eu não sei o que isso diz sobre mim, mas enfim, pra quem interessar, eu sou main Morgana e Soraka, mas ultimamente eu tenho testado outros campeões em outros lugares também, pra não ficar tão chato. Mas enfim, não precisa jogar LOLzinho, não precisa saber nada desse mundinho pra assistir Arcane. A série, ela é excepcional, a animação é maravilhosa, a história é muito, muito boa. Eu não acho a segunda temporada tão redondinha que na primeira, que a primeira temporada é perfeita. Ela é perfeita. A história é muito boa, as personagens são muito boas. O estilo da animação é lindo, tudo é muito bom. A segunda temporada, ela acrescenta novos elementos que são interessantes. Tira um pouco de foco, eu acho, das irmãs protagonistas, que eu acho que esse é o problema pra mim. Mas, de todo modo, mesmo não sendo tão boa quanto a primeira, ainda é melhor que todas as séries que eu tô falando aqui hoje. Arcane é muito, muito bom e foi uma boa série, assim, pra fechar o meu ano, porque foi uma das últimas coisas que eu assisti em 2024. Eu acho que foi em novembro que saiu os episódios, mas eu assisti ao longo do mês de dezembro, assim.
E, enfim, muito bom. Tá encerrado já, são 2 temporadas. Não sei se foi planejado pra ser 2 temporadas ou se deram meio que o ultimato que só ia ter 2 temporadas, eles se viraram pra contar a história. Mas é uma série que ela tem um fechamento, ela tem um encerramento dos arcos, ela tem potenciais para spin-off. Ela joga uma coisa aqui, uma coisa ali, que se um dia for fazer algum spin-off de outras coisas, porque o mundo do LoLzinho tem muita coisa pra ser explorado, tem já algumas sementinhas plantadas. Então, Arcane foi a minha série favorita de 2024. E assim como Arcane é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Livros eu também não li tanto. Foi um ano bem fraco para leitura em questão de quantidade, mas foi um ano bom em questão de qualidade. Eu li 12 livros. Desses 12 só teve um que eu não gostei de fato. Então, assim, ou uns livros bons, pelo menos ok. Tem um que eu não gostei, tem um outro que é meio bobinho, mas eu gostei. Mas todos os outros são excelentes, pelo menos excelentes. Mas nenhum deles eu fiquei, assim, obcecada e fiquei com esse negócio ali super rápido. Então, talvez seja a maturidade chegando. Mas, assim, o top 3 de livros, Dom Casmurro. Finalmente eu li essa grande obra-prima da nossa língua. Como é bom ser uma pessoa que tem o português como língua nativa e consegue ler Machado de Assis com todo o seu esplendor linguístico, porque é muito bom. Eu tenho pena dos gringos que não sabem como é ler Machado de Assis em português e captar todas aquelas nuances e todas aquelas camadas daqueles personagens. Então, Dom Casmurro, pra mim, é o melhor livro do Machado de Assis até agora. Eu não li tanto, assim, confesso. Mas ele tem uma fama e, assim, existe um motivo pra ele ser tão famoso, tão querido e tão relevante 125 anos depois dele ter sido publicado. Em segundo lugar fica O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, um livro maravilhoso. Esse é nacional também, mas é contemporâneo, eu acho que ele é de 2020. É sobre um rapaz tentando reconstruir a memória do seu pai, que morreu. A gente não sabe muito bem como, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele tem um quê de... Não é exatamente um fluxo de consciência, mas ele tem algumas linhas temporais, assim, que ele vai e volta. Parece meio confuso, mas depois que você pega o jeito, ele vai. Ele só vai. Parágrafos gigantescos, que você olha pra página, só vê parágrafo. É um pouquinho intimidador. Mas, aqui não falei, ele no começo parece uma leitura difícil, mas aí você lê um pouquinho com atenção, você já meio que saca o que tá acontecendo, quando que tem uma mudança de um lugar para outro, e aí vai, aí flui, que é uma beleza. É muito, muito bom. Ele tem uma sensibilidade, assim, muito bonita, ao mesmo tempo que ele não se perde muito nos devaneios e nas reflexões, em ficar dando frase de efeito, sabe? Ele é bem direto ao ponto do que ele quer falar, e eu acho que aí tem uma magia que não é todo mundo que consegue fazer isso, sabe? Não é todo mundo que consegue escrever desse jeito e passar tanta emoção de um jeito que não é frio, mas ele também não é aquela coisa que é feita pra você sublinhar e pra você fazer frases soltas nos lugares e tal. Então, gostei bastante. E o meu terceiro livro favorito foi O Pequenos Deuses, do Terry Pratchett. Todo ano tem pelo menos um livro do Discworld do Terry Pratchett aqui. Esse ano foi O Pequenos Deuses. Eu li 2, li Lords e Damas, que também é muito bom. E O Pequenos Deuses, que é maravilhoso. É um livro que ele funciona muito bem sozinho. Você não precisa saber nada do Discworld, assim, não ter conhecimento nenhum, ter lido nenhum livro. Uma ótima porta de entrada, um dos melhores livros da série. Ele vai discutir muitos temas, como o que é fé e por que o ser humano precisa viver em comunidade, precisa acreditar em alguma coisa. E, enfim, essas coisas são expandidas de uma maneira absurda, como sempre, nas coisas do Terry Pratchett. Mas, antes de mais nada, é uma aventura, e uma aventura muito boa. Agora chegamos pra parte de cinema, finalmente. Eu espero que vocês tenham curtido a outra metade do episódio falando de outras coisas também. Mas vou falar de filmes agora. Na verdade, eu vou dar o meu top 10 do ano. Mas antes de falar de lançamentos de 2024, eu vou falar de descobertas, né? Filmes que não são de 2024, nem que foram lançados em 2024 no Brasil. Porque na lista de lançamentos vão ter alguns filmes de 2023, mas que só chegaram no Brasil em 2024 e que eu só assisti em 2024, então eles estão nessa parte do ranking. Primeiro eu vou falar de 10 filmes que eu assisti nesse ano, que não são lançamentos tão recentes assim.
e que eu gostei muito e que ficaram altos no meu ranking. Eu não vou falar em ordem específica nenhuma, eu vou falar numa ordem aqui, mas não é exatamente um ranking, né? É top 10, e aí é isso, top 10. As Duas Faces da Felicidade, de 1965, dirigido pela Agnes Varda. Sempre muito bom ver a Agnes Varda. Eu assisti 3 filmes dela. Esse foi o filme que chegou no top 10, porque ele é maravilhoso. É um filme extremamente colorido, com uma estética maravilhosa, cheia de flores, mas que conta uma história muito dolorosa, que é praticamente um filme de terror. E pra mim, é a resposta dela para uns discursinhos que estavam rolando nos anos 60, principalmente de outros diretores, o Godard, tipo assim, sabe? Com aquela retórica do homem que pega e não se apega, do homem que tem muito amor pra dar, por isso que ele tem a fé extraconjugal. E pra mim esse filme mostra como que como esse discurso ele é muito perigoso, extremamente nocivo para as mulheres, né, que acabam se envolvendo com esse cara. Então, muito bom. O Gosto da Cereja, do Abbas Kiarostami, é um diretor que eu já tinha entrado, não sei se ele entrou no meu top 10 ou no retrasado, mas em 2023 eu assisti Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que eu também amei. Eu acho que eu gosto mais de Onde Fica a Casa do Meu Amigo do que do Gosto de Cereja, mas mesmo assim é um filme muito atmosférico, muito introspectivo, que me fez ficar muito pensativa, me deixou emocionada, gostei bastante. Esse filme é de 1997. Daí tem Nunca Fui Santa, ou But I Am a Cheerleader, da Jamie Babbitt, um filme de 1999, com a Natasha Lyonne, protagonista. Ela é uma cheerleader, né? Uma líder de torcida, linda, loira, tem uma vida perfeita, mas aí os pais dela começam a observar uns comportamentos meio suspeitos, desconfiam que ela é lésbica, e ela nem imagina isso, e mandam ela para um acampamento de conversão. Ela fica muito confusa, ela fala, como assim? Mas eu sou uma líder de torcida, eu tenho um namorado, sou loira, como que eu posso ser lésbica? E aí no final ela era lésbica. E aí é uma grande sátira, porque o engraçado, entre muitas aspas, né, é que ela não tinha explorado muito a sexualidade dela, e aí ela é mandada para esse acampamento de conversão. Lá, ao invés dela ser convertida, ela descobre que realmente ela gosta de mulheres. E a ironia de tudo isso, é um filme bem satírico, um filme que tem uma estética muito peculiar, assim, umas cores muito vivas, uma composição de cena muito interessante. E é um filme engraçado. Depois de todos esses anos, ele continua ainda um filme engraçado. Bom Trabalho, da Claire Denis, de 1999. Nossa, muitos filmes do final da década de 90 aqui, né? Bom Trabalho é um filme que quando eu fui assistir, eu já meio que sabia sobre o que ele era. E aí, conforme eu ia assistindo, eu esperava que fosse acontecer alguma coisa, e não acontece nada no filme inteiro. E aí eu fiquei, sabe aquele meme do bonequinho palito mexendo assim, tipo, acontece alguma coisa aí. Eu fiquei um pouco assim assistindo o filme, mas pensando, nossa, é muito bonita essas imagens, a fotografia do filme é lindíssima. Mas aí quando acaba o filme, você percebe que aconteceu muita coisa. Só que a gente não tava necessariamente vendo, porque tem muito disso no filme também, né? Tem a coisa que a gente tá vendo e tem a coisa que a gente sabe que tá acontecendo, tem a coisa que depois nos conta o que aconteceu. São muitas camadas. E esse filme é um filme de muitas camadas. Então, depois que eu percebi, assim, que tava acontecendo, eu fiquei, meu Deus! A gente fica vivendo nossa vida, esperando que grandes eventos vão acontecer. E no final, quando a gente passa e acha que não aconteceu nada, na verdade aconteceu tudo. Enfim, né? Tem isso, mas tem muitas outras coisas também. Um filme muito, muito bom. Vai falar muito de masculinidade tóxica e essa necessidade dos homens serem másculos o tempo todo. Tanto que só tem homem nesse filme. Vai falar de um general, de uma legião estrangeira francesa. Então só tem homem, só tem soldado. E muitas coisas acontecem, por mais que não pareçam que estão acontecendo. Frances Ha, esse filme eu revi. Eu já tinha assistido uns 9 anos atrás, mais ou menos. Não tinha gostado muito. Que também tem um negócio, eu tinha ido assistir com expectativas muito altas e eu era muito nova. E muito nova assim, eu tinha uns 23 anos, eu tava com a vida pela minha frente ainda. Eu ainda não tava no mindset da Frances, pra ficar completamente desesperada. Então eu assisti agora, é um filme de 2012, né? Então ele já tem alguns anos, mas é um filme sobre as grandes coisas na cabeça dos millennials, né? Da geração que hoje tem 30, 40, 45 anos, da geração que
foi ensinada a estudar muito e fazer uma faculdade, se comportar que as coisas vão dar certo, porque isso deu certo nas gerações anteriores, mas aí não dá muito certo. Você faz uma faculdade, não é suficiente. Você não fez nenhum contato relevante na faculdade, isso não vai te ajudar. E tudo é muito mais complicado, o custo de moradia tá muito mais alto, o mundo tá esquisito. Apesar de, é claro, ser um filme que não tem o pessimismo que talvez um pessoal um pouco mais novo tenha hoje com o futuro, que um filme feito hoje tenha com o futuro, ainda assim é um filme sobre essas questões dessa jovem, que é a Frances, que ela não se sente boa em nada. Ela tem um emprego que ela gosta, ela tem uma paixão, mas ela não é boa nisso, que ela tem paixão. E ela percebe que sua paixão não é suficiente, e ela tenta fazer várias coisas, e nada dá muito certo. E aí ela vê todo mundo em volta dela que parece que sabe o que tá fazendo, parece que as vidas estão dando certo, porque uma tá casando, o outro tá sendo promovido, e ela fica meio desesperada porque ela acabou de ser mandada embora. Então tem isso, sabe? E que conversou muito com o estado mental que eu estava quando eu assisti esse filme. Então isso fez ele subir muito na minha consideração que eu tenho com ele, e de figurar aqui no top 10 do ano, porque eu só coloco filmes nessas listas quando eles são inéditos pra mim, ou quando eu revejo e eu mudo completamente a minha percepção dele, seja porque eu não lembrava, então quando eu revejo, na verdade, eu meio que tô vendo pela primeira vez, ou quando minha percepção muda completamente, que foi o que aconteceu com o Frances Ha. Eu sei que foi um filme que me conectou demais, mas ele não é dirigido por uma mulher, ele é dirigido pelo Noah Baumbach, mas o roteiro é da Greta Gerwig, né, que é a esposa do Noah Baumbach, e ela é a protagonista do filme também. Também temos Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, de 1964, um clássico do cinema novo brasileiro, um filme que eu tava adiando assistir por muito tempo, porque tem alguns filmes que a gente cria uma certa expectativa, que eu não sei, eu tava com medo de assistir e não gostar, ou de assistir e não entender, e ser cancelada na comunidade cinéfila, sabe? Então eu adiava, tem vários filmes que eu meio que adio por causa disso, porque eu acho intimidador demais, assim, a reputação que eles têm. E aí eu acabei vendo esse filme casualmente e é maravilhoso, maravilhoso, assim, é um negócio que eu fico, nossa, cara, que ideia boa, que execução legal, que legal que isso é mais velho que meus pais, sabe? Então foi muito bom assistir esse filme. Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder, filme de 1960. Tá ficando mais antigo os filmes aqui agora, né? Também era outro clássico desses que eu ouvia falar muito, ficava um pouco intimidada, mas tem o quê dele ser uma comédia romântica. Apesar de que eu não achei que ele é uma comédia romântica, eu achei que ele é uma dramédia, porque ele tem umas partes muito pesadas, assim, não muito pesadas, mas eu não esperava que ele teria o peso que ele tem em alguns momentos. Então, achei interessante, achei complexo e achei curiosíssimo como eles colocaram algumas coisas ali, que, sendo que em 1960, teoricamente, o Código Hays ainda meio que tava rolando, talvez não tão forte quanto na década anterior, nos anos anteriores, mas ainda tava. E aí o filme toca em vários tópicos que 10 anos antes seria completamente tabu. Born in Flames, da Lizzie Borden, de 1983. Esse filme também ele é muito importante dentro do cinema independente norte-americano, dentro do cinema negro, dentro do cinema feminista, muitas caixinhas ticadas aqui, e de fato esse filme é um negócio de louco, ele é um falso documentário, assim, que ele imagina um futuro próximo, onde mudou o sistema, onde o sistema mudou, mas as coisas não mudaram, e ele traz um monte de reflexão, assim, muito interessante, e no final ele meio que tem um chamado à ação muito urgente e que é um pouco desesperador você olhar com os olhos de 2024 e ver que pouca coisa mudou em 40 anos. Então, é uma experiência ver esse filme. O Conto da Princesa Kaguya, do Isao Takahata, é a única animação dessa lista, é uma animação do estúdio Ghibli, é uma animação super subestimada, mas quem viu ama. É muito engraçado, porque eu não vejo muita gente falando que viu esse filme, ele não é tão popular entre o pessoal que consome as coisas do Estúdio Ghibli, mas quem viu ama e bota muito alto na lista deles, assim, quando vai fazer o ranking do estúdio. É um filme lindo, é um filme que ele toca em temas muito adultos, muito abstratos,
mas isso de uma maneira muito linda e poética. A arte desse filme é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, um negócio meio aquarela, meio carvão, não tem muito canto, sabe? Só tem meio que os personagens no meio e um pouquinho de cenário. É lindo, lindo demais esse filme, é um espetáculo visual e a mensagem dele é emocionante. E para fechar essa lista, Rebecca, do Hitchcock, de 1940, um clássico do cinema gótico, do cinema de suspense, porque ele não é exatamente um terror, ele é meio que um suspensezinho de uma casa que é maior que a protagonista. Muitas coisas são maiores que a protagonista porque ela não tem nome. Isso é muito curioso. O filme chama Rebecca, mas a protagonista não é a Rebecca. A Rebecca está morta. A gente nunca vê a Rebecca, salvo acho que um ou dois quadros assim dela. Mas a gente nunca vê a Rebecca e ela está sempre em cena de uma maneira ou de outra, seja na memória, seja no quadro de 3 metros que tem na escada, seja das pessoas falando dela e lembrando dela, ou do jeito que ela organiza a casa, ou seja, a protagonista pensando na Rebecca, pensando que ela nunca vai ser boa o suficiente para substituir a Rebecca. E então isso é fascinante, é muito bom, a direção do Hitchcock é muito boa, mas enfim, recomendo demais Rebecca para quem assistir. Sei que teve um remake recentemente na Netflix, ouvi falar muito mal, não tenho intenção nenhuma de ver. Então, recomendo aqui o filme de 1940. Que tem no YouTube, gente, é só procurar. Vamos agora para lançamentos no Brasil em 2024. Isso inclui alguns filmes do ano anterior que só chegaram nos cinemas no ano passado, né? E foi quando eu acabei assistindo. A maioria desses filmes eu assisti no cinema. Isso potencializa a minha experiência. Eu confesso que tem muitos filmes que, se eu visse em casa, talvez eu não gostasse tanto quanto ver no cinema. O fato de eu estar lá com a melhor experiência possível, imersão total, aquela tela daquele tamanho, aquele som estourando no meu ouvido, ajuda muito a eu gostar dos filmes. Do top 10, só tem um filme que eu assisti na minha casa. Todos os outros eu assisti no cinema. Tá vendo como isso é importante? Em 10º lugar, Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Eu tenho certeza que esse seria um filme que, se eu visse em casa, eu teria gostado, mas não tanto quanto eu gostei de ver no cinema. Eu fui assistir, não lembro se foi um sábado. Eu lembro que foi durante o dia, tava vazio o cinema. Acho que só tinham eu e mais umas 3 pessoas. Então não tive muita interrupção. Eu comi minha pipoquinha, comprei minha pipoquinha, comi, fiquei lá curtindo a vida, apreciando os pequenos momentos. Me emocionei no final, foi uma experiência maravilhosa. Eu imagino que se eu tivesse visto em outras situações, no cinema lotado, a experiência seria diferente. Se eu visse na minha casa, a experiência seria diferente, talvez não tão boa, mas ver como eu vi no cinema melhorou muito. Eu acho que esse é um dos motivos que ele tá no top 10. Além de ser um filme muito bom, independente de tudo isso, é um filme excelente. Só é um filme lento, introspectivo, reflexivo, contemplativo, enfim. Depois vem o Menino e a Garça, do Hayao Miyazaki, a animação mais recente do estúdio Ghibli, que também é do ano anterior, mas que chegou ano passado nos cinemas. Fui ver no cinema, também fui sozinha, também fui numa sessão no único horário, acho que tinha, porque veio pra Bauru, mas veio com umas sessões num horário meio ruim, assim. Não veio no cinema que eu gosto de ir, então eu tive que ir no shopping pra ver. A sessão não tava vazia, mas não tinha criança, o que eu achei curioso. Também tem o fato que eu fui no meio da semana, tipo, sei lá, 6 da tarde, sabe? Um horário bem X, assim. Porque era o horário que tinha. Não foi eu que escolhi, foi o programador do cinema que botou esse horário. Mas, enfim, muito bom. Não acho que é o melhor do Estúdio Ghibli, não é meu favorito do Estúdio Ghibli. No meu ranking geral, a Princesa Kaguya tá pra cima. No meu ranking do Estúdio Ghibli, eu acho que tanto a Viagem de Chihiro, quanto o Castelo Animado, quanto o Serviço de Entrega de Kiki estão na frente. E ainda digo mais, Sussurros do Coração também tá na frente. Porque Sussurros do Coração é, sim, uma pérola subestimada que poucas pessoas lembram que existe, mas também quem assistiu ama. Mas enfim, Menina Garça, eu acho que é importante ter contexto pra assistir. Ao contrário de todos esses filmes que eu falei, que são muito bons, Menina Garça, eu acho que é interessante você saber quem é o Hayao Miyazaki e ter um mínimo de contato com o trabalho dele, pra você entender o que isso significa pra ele e de onde vem as referências. Não é referência tipo Disney, tipo, olha, isso aqui é referência. São coisas muito mais sutis, são coisas de temas que ele aborda em outros filmes e em outros momentos da carreira dele. Então, assim, não vou falar que é filme pra fã,
Mas eu acho que se você conhece a figura do Hayao Miyazaki, você vai gostar mais do filme do que se você não conhece. Porque tem umas viagens, ele tem um surrealismo ali, principalmente no final dele, que eu sei que muita gente não curtiu tanto, não entendeu. Mas pra mim entrou no top 10 do ano. A Substância foi o momento, comentei mais cedo aqui nesse episódio, né? Que foi esse grande filme cinéfilo que furou a bolha, né? Por assim dizer. Eu acho que ele é um filme muito simples. Ele é muito direto ao ponto com a mensagem dele. Ele não entra em muitos floreios, tanto de metáforas. As metáforas são bem na cara, tanto que foi uma coisa que eu ouvi muito de crítica na época, é de que é um filme que as coisas estão muito na cara e são muito óbvias. E eu acho que é por isso que ele atingiu tantas pessoas. Porque ele não é um filme difícil, eu acho que muita gente tem essa barreira contra, entre muitas aspas, filmes cults, por achar que são coisas muito difíceis, ou por geralmente serem filmes que são muito carregados de metáforas, né? Essas pessoas não iam assistir Bom Trabalho e gostar de Bom Trabalho, por exemplo. Porque, né, tem essa loucura das coisas que não acontecem muito. Então, eu acho que a Substância, ela, acontece muita coisa, tem o fator do choque, tem coisas que estão lá pelo choque, principalmente a parte final. Mas eu acho divertido, fico feliz que furou a bolha, eu gosto da mensagem dele, e mesmo sendo óbvia, por assim dizer, ainda assim tem muitas camadas, ainda tem muitas discussões, tem coisas diferentes que a gente pode interpretar e discutir mesmo assim, mesmo ele sendo óbvio. Robô Selvagem foi uma surpresa, eu nem sabia que esse filme... Quer dizer, eu sabia que tinha esse filme, porque eu sabia que tinha a voz da Lupita Nyong'o, mas, como tudo que vem da DreamWorks nos últimos 15 anos, não botei fé. Escolhi ignorar. E aí, quando esse filme começou a aparecer aí, eu vi críticas muito, muito elogiosas, eu fiquei, nossa, o que está acontecendo? E aí, eu fiquei com um fomo desgraçado e resolvi ir no cinema ver esse filme, e eu amei. Ele é uma das coisas mais lindas que eu vi esse ano. A arte dele é muito bonita. O estilo de animação é lindo. Toda a parte de viver em comunidade e de como a natureza tem coisas diferentes e coisas que às vezes são um pouco violentas e um pouco injustas para manter um equilíbrio para tudo funcionar. Eu acho isso muito legal. Eu não amo o final dele. Eu acho que o terceiro ato dele é um pouco corrido, um pouco fora de tom, não amo como ele acaba, mas tudo bem, porque o resto dele, a primeira hora dele é uma coisa fenomenal. Eu chorei acho que umas 2 vezes, eu escutei pessoas chorarem no cinema, o que é uma grande experiência coletiva, tipo, nada tão emocionante quanto você tá emocionado e você sentir que as pessoas à sua volta também estão emocionadas. Também fui no cinema ver Pobres Criaturas, foi uma experiência, e no cinema com minhas amigas assisti esse filme, eu adorei, por muito tempo ele ficou no posto mais alto do meu ranking do ano, depois eu fui mexendo umas coisas, ele acabou caindo um pouquinho, mas ainda assim é um filme que eu gosto muito, um filme que eu lembro com carinho, eu não cheguei a rever depois que ele chegou no streaming, mas eu gosto muito da estética dele, diferentona, eu gosto muito da Emma Stone nele e de tudo que ela faz. Gosto muito do filme, é um dos meus favoritos do Yorgos Lanthimos. Pena que depois ele foi botar pro mundo tipos de gentileza, né? Mas, enfim, espero que o próximo filme dele seja bom, pelo menos. Ainda estou aqui, o grande filme fenômeno brasileiro. Assisti em novembro, eu já tava de olho nele desde que ele estreou em Veneza. Já tava, assim, conquistando elogios e prêmios desde então. Eu lembro na Mostra de São Paulo, eu cogitei ir pra São Paulo na Mostra, porque eu queria ver esse filme, queria ver outros filmes também. Mas eu cheguei a cogitar, abrir o site lá e pensar. Só que como tudo na vida, eu acabo pensando nessas coisas em última hora e não ia dar tempo. E foi bem nas semanas que eu tava fazendo a mudança da casa, então não ia ter como, ia ser uma loucura se eu fosse. Até porque os ingressos estavam esgotando que nem água. Bom que pouco tempo depois ele já chegou no circuito comercial, ele chegou aqui em Bauru em horários decentes, e ele continua em cartaz aqui em Bauru depois de todas essas semanas. Eu fui numa sessão num sábado à tarde com uma amiga minha, e a sala não tava lotada, mas ela tava assim com 2/3 da capacidade dela, o que pra mim eu acho ótimo, principalmente considerando o contexto interior, onde a galera lembra da ditadura de um jeito um pouco diferente. Não todo mundo, mas muita gente. Uma quantidade maior de gente que eu gostaria. Lembro da ditadura, não lembra muito, né? Enfim, muito já foi falado desse filme. Eu engrosso couro, é um filme muito bom. É um filme excelente. Tanto que ele tá bem alto no meu ranking, eu não tô botando colocações, mas, enfim, ele tá no top 10.
Anatomia de uma Queda foi um dos primeiros filmes que eu assisti ano passado e foi um dos filmes que botou a régua pra mim lá em cima. Todos os filmes que eu vi eu comparava com ele. Ele é um dos meus favoritos do ano, poucos passaram ele no ranking. Eu acho um drama de tribunal fantástico, porque o ponto dele não é ser um drama de tribunal, essa é sobre dificuldade de comunicação, isso é sobre esse negócio de tipo, o que é a verdade realmente importa, o que é mais importante, o que realmente aconteceu, o veredito do tribunal, como uma coisa afeta a outra, enfim, eu adoro essa pira. Adorei o filme e eu recomendo demais, até porque é um filme muito fácil. Também aquele negócio, é um filme francês, não sei o que tem, não sei o que lá. Mas ele é um filme fácil de entender. Final aberto, não sei se todo mundo gosta de final aberto, mas é um final que faz você pensar. Porque as coisas que você acha que são importantes talvez não sejam tão importantes assim. E é disso que eu gosto. A Anatomia de uma Queda foi o único filme dessa seleção de lançamentos que eu não assisti no cinema, eu assisti na minha casa. Ele não chegou direito aqui em Bauru. Eu acho que ele chegou depois que ele ganhou o Oscar. Ele ficou uma semaninha. Mas ele demorou demais. E eu tava ansiosa, acabei assistindo antes. Fazer o quê, né? Rivais, ou Challengers, né, no título original, foi uma grande surpresa, porque eu sabia que esse filme ia acontecer. Eu lembro quando saiu o trailer, que aí todo mundo falava, é o filme que a Zendaya vai fazer homenagem, é o filme do homenagem da Zendaya, e foi essa a base do marketing do filme, tanto que quando estreou eu não dava nada pra ele, eu falei, é filme de esporte, não gosto. Aí tava esse marketing em cima dessa cena, que assim, não tem nada contra, não era um grande ponto atrativo pra mim. Mas eu vi o pessoal elogiando demais o filme. Eu fiquei, nossa, fiquei curiosa, aí eu fiquei com FOMO. Como acontece com muitos filmes que eu não tava nem aí eu vejo umas 5 pessoas, assim, que eu respeito muito a opinião, falando muito bem, aí eu imediatamente preciso assistir esse filme. Não vou ter paz na minha vida enquanto não assistir esse filme. Foi mais ou menos isso que aconteceu agora no começo do ano com o Nosferatu, mas isso é pauta pro Assistidos de Janeiro. Mas fui ver Rivais meio que no escuro, sem saber de muita coisa, e foi uma experiência sensacional ver esse filme no cinema. É uma loucura, é o que eu gosto, é personagens complexos brigando ao som de techno, um pouquinho de esporte aqui e ali, as cenas de esporte são muito bem feitas, a cena do ponto de vista da bola, eu tava quase gritando. Eu literalmente tava assim na ponta do meu assento, assim, quase que encostando a cabeça na cadeira da frente, de tão eufórica que eu tava, de tanta adrenalina que tava assim no meu corpo por causa desse filme inteiro. Que delícia de filme, muito bom ver esse tipo de filme sendo feito. É um filme com muito tesão, um filme com muita energia, com muita adrenalina, muitos sentimentos, e é um dos melhores do ano. Duna Parte 2, já comentei, foi um grande surto, continuo gostando muito, não cheguei a rever, nenhum desses filmes eu revi, mas eu saí do cinema com a cabeça, assim, completamente vidrada. Eu fiquei, meu Deus, que delícia que é ter a sorte de ser uma adulta nessa época que eu assisti esse filme no cinema. Porque tem muitos filmes que eu vejo hoje no conforto do meu lar e eu penso, como será que é viver na época que esse filme chegou no cinema? Porque eu conheço uma vida sem esse filme e aí eu vou no cinema e vejo esse filme. E é daquelas coisas que muda a vida, assim. Que nem recentemente eu assisti o Nosferatu de 1922 e eu pensei muito nisso. Eu pensei, nossa, como que deve ter sido você ser uma pessoa vivendo sua vida em 1922 e aí você vai no cinema e você assiste o filme do Nosferatu. Deve ter sido um negócio de doido. E aí eu tive essa sensação quando eu saí de Duna 2. Eu saí, assim, tipo, muito eufórica, muito animada, muito curiosa pro resto das coisas de Duna. Eu conheço o universo, eu já li o primeiro livro, né, o livro principal. Não li muito mais porque é um livro difícil de ler. Quem me acompanhava aqui em 2020 deve lembrar das minhas dores lendo esse livro. Foi um momento muito complicado na minha vida. Mas li, conheço a história. Então eu fui ver o filme já sabendo mais ou menos o que ia acontecer. Mesmo assim, eu amei cada momento. A cena do Timothée Chalamet em cima do verme de areia. Ah, que delícia! A trilha do Hans Zimmer torando. Bom demais, Duna 2. E pra fechar a lista de favoritos do ano, um filme que veio aqui nos 42 do segundo tempo, um filme que eu não dava nada, um filme que eu não tinha planos de ver no cinema, um filme que eu não achava que ia ser bom, que é o Wicked Parte 1. Às vezes a gente paga a nossa língua, e é gostoso pagar a língua. Adorei o Wicked, eu gosto de Wicked, eu conheço o musical, eu já assisti 2 vezes o musical. Inclusive, fica a dica pra quem é de São Paulo, vai ter montagem nova de Wicked, em São Paulo, com as protagonistas que já foram. Elas já foram umas 2 montagens, já assisti com elas são muito boas. Elas dublaram uma versão em
português do Brasil de Wicked. Eu não sei o resto do elenco, como que tá. Eu vi algumas cenas delas cantando no filme, vi uns reels aí, uns cortes no Instagram de cenas do filme dublado, gostei. Tô ansiosa pra quando chegar algum streaming rever dublado. Por enquanto tem aluguel digital, então isso significa que tem também em outros meios. E eu gosto muito de musicais. Eu acho que o filme comete alguns crimes, sim, principalmente em relação à cor. Eu acho que ele não tem cor o suficiente. E eu culpo uma tendência de cinema hollywoodiano pós-Marvel, de querer deixar tudo muito realista. Eu acho isso um problema, porque o cinema é o material que os sonhos são feitos. Não é pra ser realista, sabe? Não quero gente de roupa cinza. Eu já tenho roupa cinza no meu guarda-roupa pra eu trabalhar. Eu quero ver um filme com gente vestindo, assim, um vestido de Technicolor. Eu queria que esse filme tivesse um corte em Technicolor. Eu iria no cinema de novo assistir. Mas enfim, não sei, né, se dá pra fazer isso. Não sei se eles planejam fazer isso, se tá dentro dos objetivos artísticos do diretor, mas eu gostei muito do filme, eu gosto da história, eu acho que tem muito potencial a parte 2, porque o filme, ele ajeita algumas coisas que no musical ou é muito corrido, ou não é muito bem explicado, ou que passam muito rápido. Eu acho que o filme, ele leva seu tempo, porque é um filme longo, mas ele não parece ser um filme longo, ele tem um ritmo muito bom que você não sente tanto tempo passar. E eu acho que ele já botou algumas coisas que vão fazer sentido na parte 2, que talvez deixe menos corrido, porque a parte 2 do musical eu gosto bem menos do que na parte 1. Todas as músicas famosas estão na parte 1. Então eu tô muito curiosa de como que vai ser essa parte 2. Mas por hora eu amei a parte 1. Eu tô ansiosíssima pra rever. E é um dos meus filmes favoritos. Assim como essa lista é uma lista muito boa. Esses 20 filmes que eu falei aqui são todos filmes excelentes e todas recomendações que eu garanto que, mesmo que vocês não gostarem, vai ser uma experiência única, talvez. Eu digo isso com muita ênfase em A Substância. Que eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu duvido que você vai esquecer desse filme tão cedo. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Esses foram os grandes favoritos do ano. Um ano muito bom, um ano de muita coisa. Quais foram os favoritos de vocês? Me conta lá no Instagram, @filme.da.semana, ou no Blue Sky, @lalariland. Ou se você quiser falar comigo, não tem rede social, eu tenho um e-mail para contato, que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho. E por hoje é só. Fiquem bem, semana que vem tem os episódios com as decepções de 2024. Então fiquem ligados que essa temporada de retrospectiva ainda vai durar uns episódios aqui. Então é isso, gente. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.